Bem-vindos ao Irrequietamente Cheias de Vida. Irrequietamente Cheias de Vida. Eu sou a Tânia Abreu e trago-vos esta rúbrica semanal com todo o amor que tenho para vos dar. Todas as terças-feiras na Rádio Voz dos Açores. Ora, muito boa tarde. Estamos cá hoje para mais uma rúbrica do Irrequietamente Cheias de Vida. E hoje tenho uma companhia muito especial aqui ao meu lado, que eu conheci por ironia do destino, através do meu mentor de rádio, Hilberto, que é a Ana. Olá, Ana, boa tarde. Olá, muito obrigada. Não sei se queres fazer uma breve apresentação. Eu sou psicóloga, também já estive aqui nesta casa durante muitos anos, é ótimo voltar e mais conhecendo uma pessoa como a Tânia. Não é? Obrigada. Já podemos ver que temos muito em comum. Sim, às vezes basta conversar um bocadinho para percebermos. Foi um encontro muito feliz e o Irrequietamente Cheias de Vida é um excelente nome. Portanto, é isto mesmo, devemos ser irrequietos à procura do crescimento e sempre mais da nossa essência. Exatamente. É muito bom. É uma das minhas missões de vida e eu escolhi esse nome especificamente porque eu também sou muito irrequietamente cheia de vida. Estou sempre à procura de me tornar melhor comigo mesma e melhor com o outro. E do conhecimento, que também gosto de evoluir em termos, principalmente a nível de desenvolvimento pessoal. Estou sempre à procura de novos mundos, novas descobertas, porque eu acho que se nós não apostarmos no nosso crescimento pessoal, a vida torna-se assim um bocadinho aborrecida. A vida é desassossego, não é? Exato. A vida é mudança, é crescimento e quando paramos é como água estagnada. Exatamente. É? Tudo o que está parado. Eu nunca me identifiquei com essa parte da água estagnada. E o Irrequietamente Cheias de Vida vem a partir de uma grande paixão que eu tenho na vida, que é as crianças. E este nome também reflete muito aquilo que elas são. Caso contrário, não seriam crianças. Aliás, a essência das crianças é mesmo elas serem irrequietas e transmitirem aos outros muita vida. Convido-te para estar aqui comigo hoje e é um gosto receber-te. Obrigada. E penso que vai ser uma mais-valia. A partir de agora vamos criar, quem sabe, uma boa amizade e quem sabe faremos algumas coisas juntas. É um desafio que também te deixo, se estiveres interessada, porque o meu programa é aberto a toda a gente, recebo toda a gente com muito amor e carinho. E o tema que eu gostaria de falar contigo hoje é como comunicar com crianças. Eu escrevi este tema há cerca de 2 anos, basicamente, porque eu comecei a passar para o papel aquilo que tinha no meu interior na época do Covid, onde ficámos muito condicionados, já parece que estou a cozinhar, muito condicionados ao nosso espaço de casa. E eu, além do trabalho que eu fazia à distância com os meus alunos, aquilo para mim não era suficiente, eu sentia necessidade de mais. Então eu voltei à escrita, que sempre foi uma coisa que eu gostei desde criança. Sempre utilizei a escrita como quase uma terapia para dizer aquilo que eu sentia, mesmo porque nem sempre tinha coragem de o dizer. Então escrevia. Eu utilizava esta terapia, por exemplo, quando a minha mãe se zangava comigo por algum motivo, eu escrevia cartas onde dizia aquilo que me vinha no coração. E então decidi voltar a escrever e pensei, por que não escrever sobre crianças, que é aquilo que me apaixona, é aquilo que me dá mais gosto de fazer na vida. Pelo menos até agora, não é? Estamos sempre em crescimento, pelo menos até agora é isso. E eu comunicar com crianças saiu de vários trabalhos que eu fiz de observação e de atenção e de perceber que os adultos essencialmente têm alguma dificuldade em saber como comunicar com as crianças, porque logicamente se temos uma criança à nossa frente, nós não podemos abordá-la com uma linguagem que não esteja ao alcance dela. Isto é o meu ponto de vista, Ana, não sei se tu concordas ou não. Exatamente. Mas eu acho que isto é como eu estar à frente, por exemplo, de uma pessoa que é analfabeta. Logicamente, se uma pessoa é analfabeta, eu não vou estar a utilizar um vocabulário que se utiliza com alunos universitários, não faz sentido. Depois a pessoa não vai saber, não vai perceber nada, não é, da conversa. E claro que não vai conseguir responder a nada, porque se ela própria tem essa dificuldade e ela é consciente disso, ela vai se sentir mal.
onde não era suposto, porque eu acho que não é suposto numa sociedade nós estarmos cá para nos sentirmos mal, mas sim para sermos unidos. Uma pergunta que eu te faço: o que é que tu achas, qual é a tua opinião sobre sermos atenciosos com a forma como comunicamos com as crianças? Eu acho que é essencial, não é? E antes de querermos saber comunicar com a criança, temos que olhar para o nosso estilo de comunicação, não é? Muitas vezes o adulto não sabe comunicar, não se entende a si próprio, mas quer estar a impor algo à criança que nem ele próprio percebe. Isso pelo menos é um dos problemas que eu penso que existem hoje em dia, não é? Nós queremos muito transmitir algo que nós não dominamos, não é? É preciso ver a criança, acima de tudo, e penso que é aqui que falha a comunicação, não é? Ou ensinar a comunicação. A criança não é vista, a criança não é ouvida, não é... É preciso estar atento às necessidades e à forma de comunicar da própria criança, porque as crianças comunicam de formas diferentes, não é? Exatamente. Têm uma sensibilidade diferente, têm uma forma de expressão diferente. E nós usamos muito as mesmas regras para crianças diferentes, para momentos diferentes, para estágios diferentes de desenvolvimento, como estavas a dizer. E aqui falha, não é? Então é preciso mesmo ter essa atenção à especificidade da criança e é preciso ensinar acima de tudo. E isto pode parecer um paradoxo, mas eu acho que a comunicação começa no silêncio. Exatamente. Não é? Acho que é aqui que começa. E temos que ensinar a criança a saber estar em silêncio, a saber ouvir, a saber observar-se, que é para poder entender-se, para poder comunicar o que sente. Ou seja, se a criança nem sabe quais são as suas necessidades, ela não vai conseguir expressar. Portanto, nós estamos a dar um passo à frente antes de ensinar o abecedário, o que está para trás, não é? A criança tem que comunicar, mas nem sabe o que comunicar muitas vezes. Exato. Okay? Então, o adulto tem que aprender, ele próprio, a entrar neste esquema do silêncio, da observação, da compreensão e depois sim da expressão. Não é? Isto é a minha opinião. Sim, ok. Não sei se respondeu à tua questão ou se Respondeu. fugi um bocadinho aqui à questão. Não, Ana. Tudo o que tu disseste eu estou de acordo, porque a maior parte dos conflitos que existe, mesmo entre adultos, é de falhas de comunicação. É. A forma como nós comunicamos com o outro é extremamente importante. E uma particularidade, uma característica que eu utilizo muito com as crianças com quem lido, que elas têm muita dificuldade em perceber coisas que não são diretas. Principalmente os meninos com patologias. Nós temos que ser diretos naquilo que pretendemos. Há miúdos que têm a capacidade de perceber ironias, efetivamente, mas a maior parte deles não. Se a pessoa lhes pergunta, isto já aconteceu em vários locais que eu trabalhei e fui observando, de pessoas a perguntar, os meninos, um miúdo, por exemplo, que é autista. Eu adoro trabalhar com crianças autistas, elas adoram o silêncio para depois poderem comunicar. E ele faz uma pergunta tão simples como: posso ir à casa de banho? Se tu não lhe respondes sim ou não, ele fica baralhado. E enquanto ele não ouvir o sim ou o não, ele vai ficar desorientado, porque ele está à espera da resposta concreta. Porque só há duas respostas possíveis, é o sim ou o não, não é o nem. E isto é uma falha de comunicação. E é também uma falha na atenção, porque os adultos não podem querer que uma criança, por exemplo, de 6, 7 anos, consiga comunicar da mesma forma que uma pessoa de 30. Exatamente. É impossível, não é? É exatamente, mas isso é-lhe exigido. Infelizmente é exigido. Querem que eles sejam adultos ainda quando eles não têm maturidade para. E isso vê-se mesmo em termos de comunicação. Eu, quando tenho, por exemplo, à minha frente uma pessoa a dar uma palestra, um workshop para crianças, a primeira coisa que eu reparo é o vocabulário que ela utiliza. E grande parte das vezes, se não todas quase, aquele vocabulário não é adequado para crianças, por isso elas depois se aborrecem e não percebem nada. No fim, perguntas o que é que elas captaram dali e elas ficam a olhar com uma cara que já está a dizer que não perceberam nada. Exatamente. E eu compreendo-as, porque eu tenho capacidade de perceber aquele vocabulário, mas elas não têm, porque ainda não têm maturidade para isso. Por isso é que eu acho que é muito importante nós adaptarmos o nosso vocabulário mediante a faixa etária da criança que temos à nossa frente.
porque eles depois vão desenvolvendo estratégias, não é? E eles, quando não percebem, claro que não fazem caso ao adulto, é normal. Exatamente, nós devemos ter sensibilidade, não é? A Sim, sensibilidade sim. é uma parte da comunicação e falha muito, não é? Falha hoje em dia, a falta de pessoas sensíveis. A sensibilidade aquelas, ao outro também. a sensibilidade ao outro, a sensibilidade à forma como comunicamos com o outro. E claro, porque é que eu me centro muito mais nas crianças? Porque é aquilo que eu faço, é aquilo que eu amo, e são os seres humanos com quem eu mais me preocupo, porque os adultos supostamente há uma série de coisas que eles já deviam saber, comunicar com o outro, já deviam saber, provavelmente se calhar nunca aprenderam, mas deveriam começar a preocupar-se um pouco mais com a forma como abordam o outro, porque os adultos por norma são bastante agressivos a falar com as pessoas. Eu não gosto disso. Eu não sou agressiva a falar com as pessoas, a não ser que me chateiem muito, porque depois já me estão a tirar da minha própria essência, que é o que eu costumo dizer, e a tirar da minha calma, da minha tranquilidade. Mas o adulto, por norma, é muito agressivo nas palavras. Não tem aquela sensibilidade, aquela delicadeza. E isto tem que ser ensinado à criança para ela aprender a comunicar, mas se nós não temos, não sabemos ensinar. Não sabemos não é? ensinar, exatamente. Até porque o que ensina mais é o modelo que nós somos, é o que ela vê, é o que a criança vê, não tanto aquilo que nós dizemos, não é? Sim, até porque... E até podemos ter uma teoria linda, mas a criança está a ver que nós não temos essa capacidade, nós não sabemos transmitir. Fala com calma, fala baixo, mas o adulto fala alto. O adulto grita, o adulto exalta-se. Portanto, não pode pedir uma coisa que ele não faz, porque a criança está a aprender a ver. Exatamente. E temos que sair um bocadinho desse papel de ensinar, de criar, não é? De transmitir tudo. Porque temos que ser mais aquele que orienta, aquele que vê, aquele que aprende. Não somos nós os mestres, são as crianças, não é? Sim. E falta muito este olhar. Falta porque temos que ensinar, não é? Há um grande mestre que é o Sadhguru, que ele diz a respeito disto. Criamos é gado, não são crianças, não é o gado que se cria. Portanto, quando nós temos essa intenção de criar crianças, já estamos a colocá-las naquele molde, não é? Que são todas iguais. Portanto, eu vou ensinar comunicação da mesma forma a todas as crianças. E aquela que falha é burra. Não tem competências, não tem habilidades. E a criança já nasce quase aqui com uma régua e um esquadro e tem que se encaixar em tudo o que nós achamos que ela tem que ser. E aqui não observamos, não percebemos que aquele ser, ele já está em construção. Exatamente. A criança sabe o que vai ser, até que nós lhe dizemos que ela não pode ser. Não Sim, é? Quem limita muito o desenvolvimento das crianças somos nós adultos. Exatamente. Ou seja, a criança já sabe comunicar, mas nós não sabemos ouvir. Tal e qual. Porque a criança já sabe. Portanto, nós quando começamos com as regras, do tens de fazer, o tens de ser, o tens de... estragamos. Nós pegamos em algo perfeito e destruímos. É verdade. E depois vamos à procura da solução, porque a criança tem um problema. Não é? Não sei se vejo isto na escola. Eu vejo isto muito no dia-a-dia. Crianças que são saudáveis, são perfeitas, são maravilhosas, cheias de energia, cheias de alegria, cheias de sonhos. E o adulto diz, não podes ter esse sonho, porque isso é fantasia. A fantasia não existe no mundo real. Ok? Não podes ter essa energia toda porque não é normal. Então a criança tem um rótulo, já tem uma doença, já tem um problema. Exato. A criança não pode ter um momento de raiva, embora o adulto tenha, porque já é um problema. Ou seja, a criança é um problema, o adolescente está em crise. Tudo é um problema, tudo é um problema, tudo é um problema. Já não há nada que seja só por ser. Ou seja, Exato. É natural. Não é? Nós não guiamos, não orientamos, tudo é um problema. Eu já, às vezes, eu compreendo quase sempre os comportamentos das crianças com quem eu trabalho. E às vezes basta estar atento à envolvência da criança para percebermos porque é que ela é assim. Exatamente. Porque é aquilo que ela aprende, não é? Falaste sobre o gritar, eu também escrevi um texto sobre o gritar, porque eu sou contra isso. Não defendo em nada o gritar, porque eu acho que é quase perdermos o respeito por nós mesmos, não é? O gritar, já tive uma altura da minha vida que efetivamente falava mais alto. Nunca fui de dar gritos porque eu tenho uma voz forte, mas cheguei à conclusão que isso fazia-me mal era a mim. Além que os miúdos
o primeiro grito e o segundo resulta, não é? Mas a longo prazo eles depois deixam de ouvir. Já estão habituados àquilo e já nem querem saber nada. Desensibiliza, Assim, ela já costuma estar sempre aos gritos, a gente já nem faz caso porque eles são espertos, não é? Ao contrário do que muitos adultos pensam, eles são super inteligentes. E eu acho que o gritar é quase, é o que eu te dizia, é perder o respeito por nós, pela nossa essência, e o estar a forçá-los a algo. Eu, para comunicar com uma criança, eu não preciso estar aos gritos, feita doida. E aos berros, e a ameaçá-las, e sei lá, é coisas que eu vou acompanhando, que se ouve. E na comunicação social, então, ouve-se muito sobre isso. E hoje em dia, ao contrário de se calhar quando eu era criança e tu eras, há muitos alertas na comunicação social que as pessoas estão a olhar, mas não veem nada. Que elas não ouvem. Aquilo passa à frente dos olhos, isso não é ver, é só passou e não ficou. Elas não interiorizam e não percebem o quanto estão a prejudicar muitas vezes os seus próprios filhos. Porque o adulto tem muito este defeito, chega do trabalho cansado, quem é que vai bombardear? As criaturas estão lá em casa. Exatamente. Para mim, eu já há muitos anos que utilizo uma prática comigo mesma, que quando chego do trabalho e venho mais cansada, não é? Porque todos nos cansamos, eu fico meia hora sozinha e o meu filho já respeita isso há muitos anos. Eu preciso estar meia hora comigo para acalmar, para voltar ao meu próprio ser, para tirar aquelas coisas que me afetaram e depois sim eu vou comunicar com o meu filho e fazer o que é que seja com ele. Excelente. Porque senão acontecia o que já aconteceu há muitos anos, que eu acabava por descarregar nele aquilo que ele não tinha nada a ver com isso. E eu não concordo com isso. E tomei consciência que isso não era a melhor forma de educar, porque efetivamente ele chegou-me a dizer que não queria que eu fosse professora, que não sabe porque é que eu ainda continuava naquela profissão, porque quando eu chegava a casa vinha sempre cansada. É verdade. Sim. Foi quando eu comecei a tomar consciência que efetivamente eu tinha que crescer em termos humanos, tinha que crescer como pessoa, tinha que mudar as minhas práticas, tinha que aprender coisas diferentes, coisas novas que me fizessem sentir melhor comigo e depois com ele. Porque o facto de eu chegar a casa e não fazer esta pausa que eu agora me permito fazer, sobrava para ele. Depois ele era a vítima, mas ele ficava sempre caladinho. Ele dizia: mamãe, hoje bem chateado, São Martim, não fales comigo agora. E faço isso muitas vezes, se eu venho mesmo chateada, eu digo ao filho: agora preciso do meu espaço, não fales comigo. E ele respeita. Ótimo, e ele aprende, que é muito e ele importante. aprende. Como ele agora também já começa a pedir o seu próprio espaço e eu respeito. Porque ele, tal como eu, tem necessidade do silêncio. É no silêncio que nos conhecemos e conseguimos entender que para comunicarmos algo temos que perceber, temos que ter a percepção mais expandida, não é? Sim, exato. Ou seja, não adianta comunicar por comunicar. Nós temos que saber o que estamos a dizer, temos que conhecer as necessidades, as nossas, as dos outros. Isto é muito mais do que saber falar e como falar. Exatamente. Não é? É o saber ser a essência. Eu costumo dizer muitas vezes que por trás de uma criança há sempre uma história de vida. Exatamente. E se nós não formos ao fundo da questão, muito dificilmente vamos conseguir que a criança melhore, que a criança ultrapasse situações difíceis, se calhar que está a passar, e eu vou fazer um julgamento e nem sei o que está dentro dela, aquilo que ela sente. Isto não é correto. Não é correto com ninguém. Porque os adultos adoram fazer o julgamento do outro. Exatamente. Eu acho isso feio. Porque lá está, todos nós temos uma história de vida. Todos nós temos batalhas. Cada um as suas. E ninguém tem o direito de apontar o dedo, porque as pessoas não sabem o que é que está dentro de ti e aquilo que tu passas todos os dias para estar ali. Com as crianças é precisamente a mesma coisa. E o julgamento é um dos grandes entraves à comunicação. Portanto, pede-se à criança que fale, mas quando a criança fala é punida, não é? Sim, ou porque exato. É estúpido o que está a dizer, ou porque não sabe o que está a dizer, ou cala-te que és muito pequeno para estares a meter-te nisto, ou porque estás com medo mas não tem sentido, isso não existe. Ou a criança é julgada, ou é gozada, ou é criticada, e o que é que acontece? Depois a criança quer falar, vai procurar alguém na esquina, não é? Alguém que lhe dá atenção, alguém que ouve. Estamos a colocar a criança em risco. Em perigo. E depois porque é que ela não falou connosco? Mas não olhamos para nós.
Não Porque é? é A que não criança falou? é que não falou, a criança é que não fez, a criança, mas quem é que a ensinou a comunicar? Porque é mais fácil culpar o elo mais fraco, que eu costumo Exatamente. dizer, Ana, do que as pessoas olharem para dentro de si e fazerem um exame de consciência. Pois o que é que acontece? A criança é problemática. Depois a criança é problemática. E eu adoro crianças problemáticas. Ainda bem, ainda bem. Adoro. E não sentes que essa história que é criança, que estavas a dizer, que eu concordo totalmente, que é uma história interrompida muito cedo. É. Ok. As pessoas andam muito... Não sei como expressar isto em palavras. Andam muito focadas naquilo que não interessa e pouco focadas naquilo que é a essência das pessoas, do ser humano. E aquilo que nós somos, porque nós somos todos humanos. Não somos máquinas e todos nós temos gostos diferentes e opiniões diferentes e pensamos de forma diferente. Há pessoas que se deixam influenciar por outras opiniões. Mas as crianças até nem têm essa particularidade. Elas têm muito opinião própria, têm vontade própria. O que acontece muitas vezes é que não lhes deixam ter opinião, não lhes deixam ter vontade, querem obrigá-las a fazer algo que elas não querem. Eu detesto. Excelente. As pessoas Exatamente. utilizam muito este mau hábito de... Há miúdos que são mais de demonstrar afetos, há outros que não ligam muito. E os adultos têm uma prática que me incomoda, que é quase obrigar os miúdos a dar beijos a alguém. Não sei, eu naquilo que eu vou conhecendo das crianças, eu acho que não faz sentido obrigar uma criança a dar um beijo a alguém que ela, por exemplo, não conhece de lado nenhum. Elas muitas vezes não querem e os pais estão a obrigar e a forçar para ela cumprimentar aquela pessoa. O que já as ensina muito cedo que o não delas vale muito pouco. Vale muito pouco, Portanto, exatamente. não há limite. Exato. Ok. E agora, por falar nesta situação, fez-me lembrar uma situação que eu tive com o meu filho. Ele teria 8 anos, mais ou menos. E estávamos na Praça Velha. E nisto vem um senhor ter comigo que eu conheço. Cumprimentou o Martim e ele não respondeu. Eu disse assim: ó filho, não cumprimentas o senhor? Ele deu-me uma resposta que eu fiquei de boca aberta, Ana. Diz ele: mamãe, tu ensinaste-me que não se fala com desconhecidos. Portanto, eu não o vou falar porque eu não o conheço. E eu disse assim: toma, embrulha e mete ao saco. Lição aprendida. Lição aprendida, porque ele não podia ter dado melhor resposta que aquela, Ana. E eu fiquei sem argumentos, porque o que ele estava a dizer é aquilo que eu lhe ensinava. Exatamente. Efetivamente. E ele deu a resposta certa na hora certa. O que é que eu lhe ia dizer? Ia castigá-lo, ele chamar-me mal educado. Não fazia sentido. Porque ele só estava a dizer aquilo que eu passei durante muito tempo a ensinar, para não se falar com desconhecidos. Agora ele está noutra fase que eu digo assim: ó Martim, se alguém te cumprimenta, mas já está a entrar na adolescência, já é mais maduro. Quando eles são mais pequeninos nós temos mais medos, não é? Temos mais aquela tendência de os proteger nesse sentido. E ele é uma pessoa muito sensível à forma como se comunica com ele. E que os outros miúdos também são. Mas lá está, nós alimentar sonhos dá trabalho. Alimentar opiniões dá trabalho. Alimentar pensamentos dá trabalho. Ouvir requer tempo. Temos que dedicar tempo para ouvir o que a criança tem para nos dizer. Mas temos que as deixar ter voz, porque elas têm um corpo e uma mente, tal como nós adultos. Exatamente. E temos que as deixar pensar e as deixar sonhar. É isso que vai fazer delas adultos melhores. Crianças que os pensamentos são bloqueados logo desde pequeninos, eles depois vão perder muita coisa, vão perder a sua capacidade de criatividade. Há miúdos que eu chego a conhecer com 11, 12 anos que não têm criatividade nenhuma. Não conseguem pensar em coisas muito básicas, porque ninguém os ensinou a pensar. As pessoas sempre lhes bloquearam a capacidade deles pensarem. Porque pessoas que pensam muito são pessoas que dão trabalho. Não concordas? E questionam e as questões obrigam-nos a pensar, a puxar por nós, nos nossos próprios conhecimentos. Exatamente. E nas nossas crenças, e isso obriga a olhar para dentro. Exatamente. Isso é chato. É chato. É chato para quem não quer, não é? É chato para quem não quer, porque todos nós, eu costumo dizer muitas vezes, todos nós temos capacidade para mais. Só que as pessoas são muito reticentes na sua própria evolução, na evolução pessoal. Não é? Eu sou uma pessoa que constantemente gosto de fazer formação,
Mas é primeiro para mim e depois, se servir para aplicar com quem eu trabalho, ótimo. Mas eu faço para crescer enquanto ser humano. Não é pensar que depois vou fazer daquilo qualquer coisa, não. Primeiro tem que me servir a mim. Utilizo comigo mesma. E depois então irei aplicar aquilo que eu achar que faz sentido. Com os alunos com quem trabalho ou com outras pessoas, não é? Noutros contextos. E isto da comunicação é muito vasto, lá está. Envolve muitas... Não é só o saber a palavra Exato. certa ou o momento certo, tem a ver muito com a escuta ativa. E a escuta de sim. nós, a observação, o autoconhecimento e a inteligência emocional. É muito importante aqui a criança aprender e desenvolver esta área que muitas vezes fica esquecida, não é? Sabes que eu estamos a trabalhar. já falei num outro programa que eu acho que hoje em dia fazia todo o sentido haver, não é uma disciplina porque a escola está carregada de disciplina, mas algumas bem que podiam ser trocadas, que não fazem lá falta nenhuma, os miúdos não aprendem nada, só apanham seca, por um tempo para lhes ensinarem a lidar com as próprias emoções, porque eles não sabem. Isso é a nossa essência. E estão sujeitos a tanto estímulo de coisas muitas vezes más, não é? Daquilo que vem na televisão, aquilo que vem nos telemóveis, nos jogos, tanta agressividade que eles mesmos depois só sabem reagir com agressividade. Tem miúdos que se tu vais, fazes o gesto para lhes dar um abraço, eles parecem que têm medo, encolhem-se e eu digo, o que é isto? Aqui alguma coisa se passa, não é? Também sentes isso, Ana? Eles não estão habituados a receber um mimo, um aconchego. Não, mas o problema é sempre deles, não é? O problema é sempre da deles, criança. mas A não criança é problemática, a criança não é igual ao irmão. Não tem que ser. Não tem as capacidades do tio, da tia, quer dizer, isto é uma deformação, não é formação. Ainda existe muito preconceito nessa questão dos irmãos, que infelizmente muitos são vítimas. Vamos imaginar que o irmão mais velho até tem muita capacidade para a escola e para adquirir conhecimentos, e o mais novo já não tem tanto. Ei, coitado, vai ser bombardeado. Ainda existe muito esse preconceito na nossa sociedade, o que não faz sentido nenhum. Completamente. Porque todos nós somos diferentes e eu posso ter mais aptidão, por exemplo, à matemática e tu para o português. E porque não juntar o bom dos dois para eles trabalharem em equipa e se ajudarem, não é? Porque estar a bombardear, porque o teu irmão faz isto, o teu irmão faz aquilo, porque ele é bom nisto, e eu digo assim, credo, e eu sou boa em que, afinal de contas, isto vai matar a autoestima toda da criança. Vai ser uma criança insegura. Não digo para toda a vida, se ela depois, enquanto começar a crescer, se aperceber disso e procurar ajuda, tem solução, mas muitas vezes as pessoas não têm esta coragem de procurar ajuda para trabalhar a sua parte da autoestima. Que são os tais adultos que depois vão ensinar uma comunicação que é completamente ineficaz, não é? Exato, sim. E vamos perpetuar esta herança, não é? Sim, e há pouco falavas de sermos protetores, não é? Com a criança mais pequena. E aqui também falhamos às vezes, não é? Nós protegemos, mas não de uma forma saudável, ou seja, acabamos por limitar um pouco essa expressão dessa história de vida, não é? Dessa pessoa que já é, mas nós queremos que seja outra coisa, porque já está, a criança já nasce quase com um desígnio, não é? A criança já tem uma história na nossa cabeça e nós, sem querer, já estamos a empurrá-la para essa história, não é? Já não, se nós nos sentarmos e observarmos, a criança já sabe o que fazer. Nós temos é que tirar esse tempo de observar, porque a criança já sabe, a criança já brinca, a criança já se expressa e já tem uma inclinação para aquilo que gosta e para aquilo que faz e que a faz ser, não é? Quem ela é. Às vezes temos que protegê-la de nós, das nossas crenças, do nosso lixo emocional, da nossa falta de capacidade para alguma coisa, da nossa certeza que sabemos tudo. E que estamos a colocá-la no lugar certo e quando na verdade estamos a castrar sem perceber, não é? Sem nos darmos nós conta, adultos, é verdade. Não é? Sim, é verdade. Às vezes a proteção também vem daqui. Também temos que protegê-la de nós, da nossa ignorância, da nossa recusa em aprender, em expressar melhor e em observá-la, em aceitar que ela já sabe, ela tem respostas. Sim, porque não é? Todas elas têm a sua própria essência. Exatamente, e ela já comunica. Ela já comunica, ela já se expressa, ela já sabe. Pode não saber dizer como nós queremos ouvir,
mas ela sabe dizer. Agora já que falaste isso, ela comunica, é verdade, e faz-me agora pensar quando há crianças que não comunicam, verbalmente não Sim. comunicam, mas elas comunicam de uma outra forma. E os adultos, quando isso acontece, é um bicho de 7 cabeças. É. Ai meu Deus, este menino não fala, e agora, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou comunicar com ele? Eu digo-te uma coisa, as melhores experiências que eu tive na minha vida, Ana, foi a trabalhar com 2 meninas surdas. Se elas não ouvem, a fala está afetada, não é? Com um menino cego e com autistas que eram não verbais. Eu com eles conseguia ser eu mesma, trazer a minha essência à flor da pele, que eu comunicava através das emoções, do sentir, do estar atenta, do observar. Eu lembro-me que tive um menino autista num grau muito severo. Este menino passava o dia a gritar, ninguém conseguia fazer quase nada com ele, era uma coisa para muita gente complicada, para mim não foi tanto, porque eu sou uma pessoa cheia de vida, mas ao mesmo tempo eu consigo passar muita tranquilidade às minhas crianças. E esse menino, eu recordo-me, eu penso que já falei isto aqui num outro programa, ele estava em crise, estava no chão a estrabuchar e só gritava, só emitia sons, não dizia nada. E eu não me estranhou, porque ao lado dele tinha uma senhora, aos berros com ele, mas berros. Eu cheguei ao pé dele, eu pedi à senhora, olha, por favor, calce. Completamente em stress. Okay. O meu estava estressado, que era dos berros dela. E eu dei-lhe a mão e o menino, Ana, foi automático. Ele parou de gritar, levantou-se, olhou para mim e foi-se embora comigo. Eu não fiz nada. Nada e tanto, não é? Não fiz nada. Nada do que é esperado. Não aprendiste em livros nem em lado nenhum. Exatamente. Eu, simplesmente o que eu fiz, eu pus-me no lugar dele. Se eu tivesse uma pessoa aqui aos berros comigo, eu ia estrabuchar por todo lado e ia querer dar-lhe umas cacetadas, muito provavelmente. Não é? Porque tu estás à espera. Quando alguém, imagina que tu estás num dia menos bom ou que estás triste por algum motivo que acontece às crianças. Se tu chegas ao pé dela e és agressivo, o que é que as pessoas estão à espera de receber em troca? É. Agressividade. Mas ele é difícil. É depois a ele criança é que é difícil. Exatamente. Não é o adulto que grita, não Exatamente. é o adulto. E como é que se pode comunicar se nós só vamos para transmitir, não é? E não temos essa sensibilidade de o que é que ele precisa. Tal e qual. Qual é a necessidade do outro, essa empatia, esse sentir o outro, Sim, usar sim, o corpo para conhecer o outro e não só. Nós estamos muito limitados às palavras, não é? É verdade. E as palavras são pedras, não é? Não servem para expressar várias tudo. coisas que eu já li, pesquisei, e na área do Human Design, que eu também gosto muito, já está. Isto é a parte espiritual, aquela parte que eu sei que tu também gostas. Já está previsto que futuramente nós vamos deixar de comunicar por palavras. E aí há muita gente que vai ter muita dificuldade em conseguir adaptar-se. E a existência de tantos meninos com autismo não é por acaso. Não é por acaso que acontece, e não é por acaso que eles estão cá. Eles vêm para nos dar uma grande lição de vida. Exatamente. E muita gente não tem capacidade de ver isso dessa forma. Vão ter que aprender muito, porque senão depois são eles mesmos que vão sofrer. Porque a essência deles é aquela, e é linda. E eles obrigam-nos a sair da zona de conforto, deste molde que nós temos de sociedade, que é tão deficitário, acho eu. Não é um molde muito, muito fraquinho, muito pobre. Sim. Porque quebra muito de quem nós somos e torna-nos muito pequenos, muito reativos, ou seja, perde-se a grandeza que nós temos, não é? Enquanto seres humanos, enquanto parte da natureza em si, não só o viver nesta sociedade, nestes blocos de cimento, nesta correria, não é nada disto, nós não estamos aqui para isto. E essas crianças, eu concordo completamente, elas são perfeitas. Elas obrigam-nos a sair daquilo que nós achamos que deve ser, e o grande erro é querer que elas se adaptem a nós e não compreendermos que nós é que temos que adaptar as regras para elas.
Mas sabes Nós que temos que entrar no mundo delas e não querer forçá-las a um mundo a qual elas não pertencem, ou seja, um mundo que também não faz bem a nós. Exatamente. Ou seja, elas obrigam-nos a ir além da palavra, e isto é muito difícil. E obrigam-nos a ouvir as emoções, isto é muito difícil. Não é? Porque o parar, o observar, traz lixo emocional à tona. Exato. Nem toda a gente quer isto. Elas ensinam-nos uma coisa que eu adoro. Interpretar um olhar, Exatamente. um gesto, e não precisam falar para isso. E são muito Tu puras. exatamente, são muito puras. Não tem maldade no seu interior. Logicamente, se há ali uma barreira de comunicação, não é? Quer seja verbal ou não verbal, entre ela e o adulto, muitas vezes eles tornam-se agressivos, mas não é por serem agressivos. É para manifestar que a outra pessoa não está a compreendê-la. Exatamente. E há muita gente com dificuldade em perceber isto. Eu adoro, são experiências que me enriquecem imenso. Sempre fui muito abençoada, porque eu desde que comecei a dar aulas, sempre tive meninos com diferentes patologias comigo, e eu considero uma pessoa muito rica nesse ramo, porque eles sempre vieram ter comigo. Não sei por que motivo, por alguma coisa foi para me ensinarem muito, tenho quase a certeza. E aprendi coisas diferentes e novas todos os dias com eles. Aprendo com todas, Exatamente. mas particularmente com estas crianças é diferente. Nós temos que sair da nossa zona de conforto e ter esta capacidade de chegar ao mais interior deles. Isto é um trabalho muito rico em termos pessoais para nós. As pessoas têm que ter esta vontade, não é? Às vezes, tem perfil. Eu disse, não. O perfil é muito engraçado, mas não tem perfil. É preciso a pessoa ter vontade de chegar lá. É ter humanidade também, e é ter... Exatamente. Humildade. Humildade e disponibilidade para aprender. Mas a maior parte das pessoas vão para ensinar, para educar, para transmitir aquilo que aprenderam, que já não vem correto, não é? Muitas vezes. E não vem com esta disponibilidade de ele também me vai ensinar. Não é? Exato. Cada criança tem algo para nos ensinar. Todas têm. Mas é uma criança, então não sabe nada. Todos têm sempre alguma coisa Esta é a postura. para nos ensinar, contrariamente ao que o mundo dos adultos acham. E elas às vezes dão lições de vida aos adultos, que é uma coisa séria. Eu rio porque eu percebo logo, quando eu às vezes dá-me vontade de rir, que eu digo assim, aquele pequeno está a dar um ensaio aos pais que eles nem imaginam, eles nem se apercebem. Eles às vezes acham aquilo um comportamento invasivo, intrusivo. Não, eles estão a chamar a atenção para ver se eles entram no mundo deles. Olha, a minha irmã tem um bebê agora com 18 meses, que é a luz dos nossos olhos. Ele ainda está a começar agora só a dizer as primeiras palavrinhas, mas ele é tão inteligente, Ana, ele não precisa de falar para dizer o que quer. Exatamente. A comunicação Ele vai muito através além de da gestos, palavra. e eu às vezes digo à minha irmã, só Márcio, ele está-te a pedir colo, porque ele vai lá, e se a minha irmã não faz caso, ele puxa-lhe as calças com grande força a dizer, pega em mim que eu estou aqui, preciso do teu aconchego. Ou seja, ele já sabe a sua necessidade. Ele sabe, exatamente. Eles sabem, só que nós castramos tanto que eles deixam de perceber, não é? Fica ali, a bússola fica desregulada. Sim, exatamente. Eles deixam de saber, porque está tudo errado. Está tudo errado, isto está errado, aquilo está errado, não é a hora, não é o tempo, não é assim, não é assado. A criança desregula, ela não sabe, não é? Eu muitas vezes digo à minha irmã, ele está a comunicar contigo. Ele está-te a dizer aquilo que ele quer. Isto não quer dizer que ela deixe fazer tudo o que ele quer, porque ele está numa fase que tudo que tu fizeres ele copia. Ele tem uma memória excelente. Seja bom ou seja mau, ele copia, porque eles copiam por aquilo que vem. Mas ele, tudo o que tu fizeres, ele a seguir está a repetir. Automático. Eu acho-lhe uma graça, olha. Eu digo assim, isto é sinal de inteligência, isto é uma riqueza enorme. Tu vês uma criança que ainda mal fala, a fazer e a mexer e a querer trepar e a subir, e digo assim, isto é uma riqueza tão grande que temos aqui. Como é que depois já há pais que conseguem bloquear isto que elas gostam de fazer, a dar-lhes um telemóvel para a mão? Exatamente. Estão a condicionar a criança, aquela porcaria daquele ecrã minúsculo. E o tempo que se perde depois a tirar este problema em psicólogos. Em psicólogos, é verdade. Não é? Dá-se cada o problema, cria-se o problema porque a criança é irrequieta na hora de comer. Então, é suposto, a criança tem que explorar os alimentos, tem que tocar, tem que sujar, tem que levar o seu tempo a comer. Exato. Porque é uma criança. É uma criança. É suposto, não é? Claro.
mas não se dá esse tempo, dá-se o telemóvel ou o tablet para a criança comer quietinha, não é? Ficas quietinho, dou-te o telemóvel, ficas quietinho, ok, a criança fica. Mas depois é um problema para tirar o telemóvel. Olha, houve Não era necessário. uma entrevista que passou, já foi no mês de janeiro, não sei se tu ouviste na televisão, que tinha um nome, eu não tenho a certeza do nome, mas acho que eram os dependentes não sei, olha, já não me recordo, mas o assunto era os telemóveis. Tive lá uma educadora que partilhou uma situação que eu fiquei assustada, que tinha uma bebé com 8 meses, que um dia o pai foi levar à escola e disse, olha, a professora tirou o telemóvel porque eu não consegui. Pois, mas quem é que o pôs lá? Foi o pai, ou a mãe. Pronto, e a criança tem um problema. Com 8 meses. Pois tem, Depois o problema é da exatamente. criança que não é obediente, É mal educada. que o pai quer tirar e ela pimba, dá cacetadas, porque não Faz quer que ele tire, birras. faz birras. E porquê? Exatamente. Quem é que criou um Em vez problema? de darem aquela porcaria, que é o que eu chamo essas coisas, que chateia-me, porque as pessoas agora dão mais atenção aos telemóveis do que ao diálogo entre pessoas, não é? Ao diálogo, ao estar, ao conversar, que é tão bonito. Comunicarmos uns com os outros, só assim é que nós evoluímos enquanto pessoas. Entregam isso à tecnologia. Já quase que não se sabe falar. Já quase que não se sabe por ignorância do ser humano. Já não é? quase que não se sabe. As As pessoas pessoas têm Não querem. um distanciamento enorme. Isso nas escolas vê-se muito. Os miúdos hoje em dia não sabem comunicar uns com os outros. Não. E tudo devido à tecnologia. Eles chegam ao ponto de, em vez de comunicar, estão sentados um ao pé do outro e estão a mandar mensagens um para o outro. Quando estão um ao lado do outro, sentados, exatamente. um aqui, outro ao lado, eu digo assim, o que é isto? Eu não acredito que isto está a acontecer e que o ser humano está a deixar acontecer. O ser humano está a deixar que a tecnologia se apodere da sua própria existência. Exatamente. O que é horrível. Exatamente. Para mim é horrível. Então, eu costumo dizer muitas vezes que o ser humano é autodestrutivo. E é. E é. E Não, é. ainda bem que concordas comigo, não sou a única a pensar E assim. é. O ser humano é autodestrutivo. Tem esta capacidade de saber que aquilo está errado, que aquilo não é o caminho que quer seguir, mas ele continua por ali. É. E deixa que depois os mais pequenos também vão por aquele caminho destrutivo. Porque é mais fácil. Depois, às vezes, quando os miúdos chegam à adolescência, eles deitam a mão à cabeça porque não sabem o que fazer com os filhos. Eu disse, pois, onde é que estiveram as regras? O diálogo, que é muito importante. Na colocação de regras e limites, o diálogo é fundamental. Exatamente. Porque o diálogo respeitoso. Porque depois, se forem Lá está. crianças como eu, fui na adolescência, o meu pai dizia que não, mas eu queria saber o porquê do não. E ele nem sempre me queria explicar. Eu depois ia procurar respostas na minha mãe, que ela tinha mais paciência para conversar comigo. A minha mãe sempre utilizou muito o diálogo connosco, comigo e com a minha irmã. O que eu hoje agradeço. Porque eu já nessa idade eu tinha que saber sempre o porquê das coisas. É sinal de inteligência para mim, o questionar. É. Mas muitos adultos não gostam de ser questionados. Não, porque eles não querem pensar nas respostas, ou não têm Exatamente. tempo, ou não têm paciência. Não ou- querem. Ou Exatamente. nem acreditam que haja algo mais. Exato. É o dia a dia. É a não própria é o que se limitação conhece. deles. É. Própria limitação, porque há uma das coisas que me aborrece um pouco é quando uma criança coloca uma questão e a primeira resposta que houve, cala-te. É. Eu digo, que tipo de comunicação é esta? É super agressivo isto. Cala-te, não percebes nada. Isto é muito, muito, muito comum. E ainda existe, estamos no século XXI, ainda existe muita gente com esta prática. Sim. Eu costumo dizer que estamos no século XXI com métodos do século Sim. XIX, que já não se usam, já não são válidos nas escolas nem em lado nenhum e continuam a ser implementados. E eu pergunto-me, quando é que as pessoas vão querer evoluir? O mundo lá fora está a evoluir e nós estamos a ficar para trás porquê? Porque nos negamos a fazer melhor e a querer ser melhores. A maior parte das pessoas é assim porque nós não nascemos maus, é o que eu digo muitas vezes. Ninguém nasce mau. Algures no caminho da vida as pessoas deixam-se levar pelo caminho do mal. As pessoas ganham desânimo. Eu acho que é tão castrador tudo que se instala um desânimo, instala-se o medo, instala-se... É um clima de insegurança. Eu acho que mais do que maldade é insegurança. As pessoas sim, nem isso confiam em reflete- si, nem Exatamente. confiam no outro. Não. Reflete a confiança nelas mesmas e
E depois aparecem pessoas como nós, que queremos levar o mundo para a Evoluir. frente, evoluir, que gostamos de evoluir, e se calhar somos vistos como os extraterrestres deste planeta, não é? E os utópicos, não é? Porque isto não é possível. Este crescimento Já ouvi é isso. absurdo. Este Já crescimento não ouvi faz isso. sentido, porque é o que é. E as coisas são assim e nada vai mudar. Ou Tal e seja, qual. que diferença é que vais fazer se fizeres diferença na vida daquele? É só uma pessoa. Pois. Não é só uma pessoa, Mas há uma pessoa que vai transmitir à outra. Isto é como uma peça de dominó. tal e É qual. só uma peça, mas ela vai levar outras consigo. Ela vai Exatamente. ter uma influência. Essa influência pode ser boa, pode ser má. Agora que influenciamos. E muito. E muito. E somos influenciados. Isto é, E isto somos é uma influen- troca. é verdade, é não verdade, é verdade. E daí que, voltando agora um pouco atrás, que as crianças com autismo, por exemplo, não é? Que têm essa resposta que estavas a dizer, Uhum. que destabilizam tanto o adulto. Não é? Porque o adulto não sabe lidar com ele. não consegue calá-la com o cala-te. É verdade. O cala-te que diminui a criança, que a criança deixa de querer transmitir, de querer comunicar porque fica abafada, fica sem voz, ali não funciona. E é isso que Exatamente. destabiliza tanto. É, o meu método não funciona e eu não quero ter o trabalho de procurar um método novo. Ok. Concordo. Uhum. E nós estamos aqui super entusiasmadas e o nosso programa está quase a chegar ao fim. Ai, já! Já o tempo passa a voar, não vês? Porque depois a conversa é tão agradável, Flui. começa a fluir porque estamos a falar daquilo que nós somos, porque aqui refletimos aquilo que somos e a forma como gostamos de estar no mundo. E só gostava de falar um último assunto contigo, que às vezes eu vou-me apercebendo que isso acontece, que há muitos adultos que tratam algumas crianças como elas fossem sempre bebés. Tu achas que as crianças gostam de ser tratadas como bebés? Não. Acho que devemos falar naturalmente com as crianças, não com aquele tom de... Não, a criança Muito entende. abebezado. A criança entende. A criança, Entende, sim. se nos expressarmos normalmente, a criança sabe, ela consegue aprender, ela tem capacidade para entender. E não gosta de ser tratada dessa forma. Nós tornamos tudo difícil. Elas E sentem-se não é difícil. humilhadas. Exatamente. Sentem-se humilhadas. Exatamente. Elas sabem mais do que isto. Não é? Exatamente. E nós vemos crianças bem pequeninas olhar de lado para o adulto que faz isso. O que é que Sim, estás sim, a sim, fazer? sim, sim. Não é? Ou seja, estás a Exato. falar com quem? Exato. Porque a criança sabe. A criança tem, Eles têm noção tem a das sua coisas. essência. Exato. A criança tem as respostas. A criança está aqui. Como se costuma dizer, ela não é nossa. Não. É? Ela entrou na nossa vida, mas é um ser com o seu caminho. Ela é eu costumo Ela dizer tem o que seu ela caminho. é um ser que a vida nos emprestou durante um Tem curto expansão espaço de tempo. e eu vem-nos depois, trazer algo. Só que nós não deixamos que ela traga. Não é? muitas Nós vezes sim. roubamos-lhe o presente e entramos para o lixo. É verdade. Esquecemos da dádiva que é aquele ser estar ali. Exatamente. É Não parte é? É castrador. da gratidão, do É. As agradecermos. pessoas esquecem-se. E isto choca-me muito. Pessoas que querem muito ter um filho, não é? E quando o filho chega, É um problema. que é perfeito, uma criança perfeita, cria-se-lhe um problema e depois E depois limita-se. Aquilo castra-se. tanto se cria que depois se limita. Castra-se. E depois a criança que não tinha nenhum problema já é problemática. Isto é É, muito é, triste de observar. É mesmo E triste. eu já digo isto muitas vezes. Quem é o pai ou a mãe que gosta de ouvir constantemente alguém a falar mal do seu próprio filho? Uhum. Ninguém. Mas muitas vezes são eles próprios Exatamente. que os diminuem. E porquê? Porque é meu. É minha propriedade. Exatamente. Ok, mas não é. Eu sou poderoso, o Mas poder não é é. meu, ele é meu, fui eu que o pari. Mas olha, eu só para terminarmos, que estamos quase mesmo no fim do nosso tempo, Ana, e a conversa está tão agradável que eu ficava aqui um dia inteiro a conversar contigo. Devemos ter muitas mais oportunidades. Se a vida nos uniu, por algum motivo foi. Eu, quando era adolescente, eu escrevi um texto com este título. A minha mãe tinha-se chateado comigo por alguma coisa e eu ficava triste. Eu não gostava de falhar com a minha mãe. Eu ficava triste porque ela depositava em mim tanta responsabilidade, não é? E eu ajudava imenso, porque eu era a filha mais velha. A minha irmã tem uma diferença de mim de 9 anos e meio. Eu fui quase mãe dela também. E um dia ela estava chateada e eu escrevi-lhe uma carta. Era a minha forma mais fácil de comunicar, que eu não gostava de ser desagradável.
E eu escrevi-lhe, terminei a carta a dizer esta frase: os teus filhos não são teus filhos, são filhos da vida. Que bonito, é exatamente isso. E eu tenho um texto no meu site com este tema, que me lembrei desta frase. Eu nunca me esqueci dessa frase, ficou sempre na minha memória. E a verdade é essa. Os nossos filhos não são nossos, são filhos da vida. Nós estamos durante um tempo para os orientar, não é? Orientar, é exatamente isto, orientar. E depois eles vão à sua própria vida. E muitas vezes aquilo que nós abafamos enquanto eles estão connosco, eles depois vão de uma forma se calhar descontrolada tirar tudo para fora quando estiverem sozinhos. Exatamente. E isso é que é preocupante. Exatamente. Por isso às vezes muitos miúdos, quando se veem fora do seio familiar, querem rebentar esse mundo e o outro. Porque eles não foram ouvidos, não foram vistos, não foram compreendidos. E eu acredito, e tenho quase a certeza, a comunicação está diretamente ligada com o sentir. Exatamente. Eles sentem quando nós estamos preocupados com eles. Através das palavras eles conseguem sentir se gostamos deles, se nos preocupamos com eles. E quando eles conseguem sentir isso, eles sabem perfeitamente quais são os adultos que eles devem ouvir ou não. São seletivos. E em quem podem confiar, se tiverem um problema, exatamente, não vão ser julgados, seja qual for o problema, e isto é a base. É a base, é a confiança. Exatamente. É a base de todos nós. O não julgamento. Eu, por exemplo, se vou falar com uma pessoa que eu sei que ela que me vai julgar, eu já não vou falar com ela. Exatamente. Não é? Não estás à espera de desabafar com alguém e a pessoa está a fazer um julgamento de valor daquilo que tu estás a dizer. Ninguém gosta disso. E as crianças são tal e qual. Bem, Ana, quero-te agradecer do fundo do meu coração. Estou muito agradecida por teres aceito o meu convite. Foi uma conversa ótima. Obrigada. E que espero que a gente consiga conversar muitas mais vezes sobre variadíssimos temas. Se quiseres lançar um desafio de um tema que te apeteça, eu também estou disponível para falar essencialmente destas coisas do sentir e do ser, que eu gosto muito. E espero que lá em casa tenham gostado da nossa companhia, e um beijinho muito grande para todos e até ao próximo Irrequietamente Cheias de Vida. Muito obrigada. Obrigada eu. Bem-vindos ao Irrequietamente Cheias de Vida. Irrequietamente Cheias de Vida. Eu sou a Tânia Abreu e trago-vos esta rúbrica semanal com todo o amor que tenho para vos dar. Todas as terças-feiras na Rádio Voz dos Açores.